Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é o CDPLAR e o desenvolvimento brasileiro. O Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG está comemorando 50 anos de bons serviços prestados a Minas e ao país. É um centro de referência nacional e internacional. Nesse programa, vamos fazer um balanço dos seus 50 anos de funcionamento e pensar a retomada do desenvolvimento nacional na atualidade. E o nosso convidado é o professor emérito da UFMG, ex-ministro da Fazenda, professor Paulo Haddad, e também fundador do CDPLAR. Bem-vindo, professor, é um grande prazer tê-lo aqui novamente. O prazer é meu. E falar de um tema de sucesso. São 50 anos bem vividos, professor? O CDPLAR teve o seu início em 1968. E, na verdade, para saber como nasceu o CDPLAR, nós temos que falar um pouco sobre a situação de Minas na época. Sim, qual era o contexto, professor? O contexto era o seguinte: Minas Gerais, nos anos 60, apresentava uma dualidade. Do lado do potencial econômico, nós tínhamos uma boa infraestrutura econômica. Basta lembrar que o presidente Kubitschek foi governador e fez um programa chamado Energia e Transporte. Claro. A CEMIG foi criada. CEMIG foi criado, o DR, e houve uma boa infraestrutura econômica. O sistema educacional é de primeira qualidade, tanto o ensino primário público quanto o ensino secundário, as escolas das ordens religiosas e um bom sistema universitário. Universidade Federal de Ouro Preto, UFMG, Universidade de Viçosa e vários conjuntos. Então, qual era a contradição? A contradição é que nós tínhamos um potencial de infraestrutura, capital humano, institucional. E, por outro lado, a economia estava estagnada. Sim. Nós estávamos em plena decadência econômica. Sim. Naquela época, em outras partes do Brasil, eles diziam Minas Gerais é apenas a caixa d'água do Brasil, porque a gente exportava energia. Por outro lado, houve um fenômeno assim, muito grave. 17% da população de Minas migrou para outros estados. Sim. Brasília, Rondônia, São Paulo muito. Então, a elite e mão de obra não qualificada. Mão de obra não qualificada para o café no norte do Paraná. Se falava até exportação de mineiros e de minérios. Né? Exatamente. Aí, então, essa 17% da população migrante é um caso muito grave. Então, havia um ambiente de inconformismo. Toda mudança começa com inconformismo. Sim. Nesse processo de inconformismo, houve uma junção, uma articulação entre um grupo empresarial, um grupo de burocratas do governo e a elite intelectual das universidades. E se formulou um projeto chamado Diagnóstico da Economia Mineira, que foi publicado em 68. Aí, então, o que nós observamos? Observamos um levantamento em 5 volumes de um estado que tinha um grande potencial e que a economia estava estagnada. A frase final do diagnóstico é o seguinte: pior do que a situação atual é o que vem no futuro se nada for feito. Sim, são as perspectivas, não é? Perspectivas. Se nada for Aí, feito. então, os formuladores de diagnóstico foram chamados de profetas da catástrofe. O senhor foi um deles? Um deles. Humildemente. Humildemente. Tá. Bom, mas aí, nesse projeto, tinha a criação da Fundação João Pinheiro para formar executivos, fazer estudos e planos. O Banco de Desenvolvimento. O Banco de Desenvolvimento para financiar os novos projetos. O INDE para
identificar e promover oportunidades de investimento. A Companhia de Distritos Industriais e também na área de pesquisa urbana, CETEC, na área de pesquisa rural, EPAMIG. Foi criado um sistema operacional e um sistema de planejamento do Estado. Nessa concepção de soerguer a economia do Estado, o professor Fernando Reis, que era o grande líder desse movimento, chegou a ser secretário de Planejamento, presidente da Vale do Rio Doce. Membro do Banco Central, né? Diretor do Banco Central. O professor Fernando Reis, o que fez? Precisamos de um centro de inteligência em planejamento regional. Então, ele foi um dos fundadores, embora tenha sido o primeiro diretor, a concepção inicial do CEDEPLAR é do professor Fernando Roquette Reis. Teve alguma influência de alguma instituição externa também na criação? Bom, aí nós tivemos o apoio de 3 instituições. A CEPAL, com quem a Maria da Conceição fez o encaminhamento dos pleitos do CEDEPLAR. Sim. A Fundação Ford, com o professor Werner Bayer, e a USAID. Fundação Ford e a USAID deram bolsas para que nós mandássemos para os melhores centros de pesquisa e ensino em economia nos Estados Unidos e na Europa, pessoas que se formaram. Houve 2 correntes dentro do CEDEPLAR, planejamento regional e demografia. Eu diria que hoje o CEDEPLAR, em termos de ensino e pesquisa em economia regional e demografia, está entre os 5 melhores centros da América Latina. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos analisar as diversas fases, um breve histórico do CEDEPLAR nesses seus 50 anos e fazer também um balanço da sua contribuição ao desenvolvimento do Brasil e de Minas Gerais. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta. Nós estamos trabalhando o CEDEPLAR e o desenvolvimento brasileiro. No primeiro bloco, nós contextualizamos e explicamos as circunstâncias em que o CEDEPLAR foi criado, uma iniciativa na Universidade Federal, junto com uma série de outras iniciativas de modernização econômica implementadas pelo governo do Estado e também pelo governo federal, né? Nós estamos fazendo 50 anos. Que balanço a gente pode fazer do CEDEPLAR nesses 50 anos que o senhor acompanhou muito de perto? O CEDEPLAR formou uma geração de pessoas que foram para a vida pública. Passaram pelo CEDEPLAR cerca de 10 ministros de Estado. Nós fomos também capazes de formar especialistas em planejamento e desenvolvimento regional e análise demográfica. E aqui eu tenho um ponto para destacar, que é o seguinte: um dos graves problemas do Brasil é o desequilíbrio regional de desenvolvimento entre os estados. E entre as regiões dos estados. Entre as regiões. Por exemplo, o estado de São Paulo tem um PIB que é igual à soma do PIB de todos os estados do Norte, mais os estados do Nordeste, mais os estados do Sul. Então, o PIB de São Paulo é igual à soma do PIB de 3 macro-regiões. Sim. Então, o CEDEPLAR contribuiu muito para as políticas de desenvolvimento regional, para a formação de quadros para os ministérios que tratam desse assunto, e formou também um conjunto de pesquisas que são muito utilizadas na formulação das políticas públicas. Qual era a grande escola nesse sentido? Eram os franceses? Nós tivemos uma influência muito grande dos franceses. Sim. Particularmente o Fernando Roquette Reis teve a influência do François Perroux e Boudeville. Sim. Nós já tivemos, além dessa influência, um segmento muito forte treinado nos Estados Unidos. Sim. Por outro lado, no campo demográfico, alguns estudos do CEDEPLAR, algumas pesquisas, foram fundamentais para a formulação de políticas públicas sociais e, assim como nesse debate sobre a Previdência,
muitas das projeções do envelhecimento da população, que medidas devem ser tomadas na área de saúde, etc. Muitos desses temas nasceram no embrião de pesquisa e ensino do CEDEPLAR. Eu diria o seguinte, que esse tema da demografia e economia regional, nós temos um padrão dentro do CEDEPLAR de natureza internacional. Qual a contribuição direta para o desenvolvimento de Minas Gerais, né? Olha, Minas Gerais foi o seguinte, nós tivemos vários secretários formados pelo CEDEPLAR, o governador de Minas é formado pelo CEDEPLAR, o atual governador, o presidente do BDMG, o ex-presidente da CEMIG, são quadros que nós formamos aqui para o Estado. Mas o mais importante é que nós fortalecemos durante alguns anos a capacidade de planejar e implementar o desenvolvimento do Estado. Sim. Vou citar alguns programas que foram feitos. Por exemplo, o Programa de Agricultura de Baixa Renda, que hoje chama Agricultura Familiar, que a gente chamava de PDRI, Programa de Desenvolvimento Rural Integrado, que era uma verdadeira reforma agrária. Sim. Ele começava com a legitimação do título de propriedade do agricultor. Fizemos o Programa Estadual de Cidade Porte Médio. Com a industrialização dos anos 70, houve uma concentração muito grande aqui na região metropolitana, e na época que eu fui secretário de Planejamento, nós fizemos o Programa Estadual de Cidade de Porte Médio, fortalecer Varginha, Uberaba, Uberlândia, Montes Claros, Juiz de Fora. Os centros regionais. Centros regionais. Metrópole de Equilíbrio Regional. Metrópole de Equilíbrio Regional. E depois o Plano Noroeste, que é o plano que, a partir do qual se desenvolveu todo o Cerrado brasileiro, com o apoio do ministro da Agricultura, que era o Alisson Paulinelli, o professor Vargas elaborou o Plano Noroeste na Fundação João Pinheiro, e eu tive a oportunidade de implementá-lo junto com o Sistema Operacional da Agricultura. Um programa interessante foi a urbanização de favelas. Iniciado aqui em Belo Horizonte. Iniciado aqui. E outro programa interessante foi o Programa de Desenvolvimento de Comunidades, chamado PRODECOM. Sim. Então, esse embrião de pensamento, de formulação, de concepção, que se faz muito bem na universidade, ele foi trazido para a vida pública e se transformado em programas, projetos e políticas. Fantástico. Com isso, então, foi uma experiência fantástica. E a contribuição para o Brasil, saindo um pouco de Minas? Professor? Olha, nós tivemos a oportunidade, com o apoio do professor Elcio Costa Couto, que estava no Ministério do Planejamento, de treinar os quadros de vários ministérios de Brasília. Sim. Através do CEDEPLAR e outras instituições. Nós tivemos a oportunidade de fazer consultoria e projetos em várias regiões do país e em vários ministérios. Então, eu diria o seguinte, a parte de inteligência da política econômica, da política pública, da política social, teve uma grande contribuição do CEDEPLAR, tanto da dimensão demográfica, como do desenvolvimento e planejamento regional. Perfeito. O que o CEDEPLAR representa hoje? O CEDEPLAR representa hoje uma instituição de excelência de ensino e pesquisa. Ele é referência para vários países da América Latina e ele tem um quadro técnico de primeira qualidade. Treina o pessoal no exterior, publica internacionalmente, manda o pessoal para congresso, etc., e fazem encontros especializados de altíssimo nível técnico. Perfeito. No terceiro bloco, nós vamos trabalhar a retomada do desenvolvimento na atualidade. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao terceiro bloco. Nós estamos trabalhando o CEDEPLAR e o desenvolvimento brasileiro. O CEDEPLAR está completando 50 anos de funcionamento
que honra, é uma excelente experiência de desenvolvimento no Brasil. Já deixamos no ar o que seria o tema desse bloco, né? O Brasil vive uma crise econômica, em desemprego alto, pouca produção, muito fechamento de empresa. Como retomar o crescimento econômico, professor? Olha, o tamanho da crise não é pequeno. Sim. Vamos pegar o tema que você mencionou do desemprego. O desemprego tem 3 indicadores. O primeiro é o desemprego aberto, em que o IBGE pergunta se a pessoa está procurando emprego nas últimas semanas. Sim. A hora que vem a estatística, dá 14 milhões. Depois tem o desemprego do desalentado, que é o que quanto mais demora a recessão, mais a pessoa vai desistindo de procurar emprego. Então, se o pesquisador do IBGE pergunta, você está procurando emprego? Não, mas está desempregado. Está desempregado. E tem são 6 milhões, o próprio IBGE calculou. E tem aquele grupo... Esses 6 milhões está no 14 ou deve ser somar os 14? 14 mais 6. Mais 6, dá desalentados. 20 milhões. Desalentados. É. E tem um pequeno grupo que voltaria a trabalhar se as condições de mercado fossem favoráveis. Somando tudo, nós temos 23 milhões de brasileiros, a maioria chefe de família, desempregados. Isso é muito grave. Muito grave. Bom, muito grave. O outro problema grave no desemprego é como acontece na Espanha, na Itália, na França, a taxa de desemprego do jovem é quase o dobro da taxa de desemprego aberto da população. Sim. Enquanto uma está em 14%, a outra está em 25%. Nossa. Ou seja, isso significa o seguinte, o jovem que foi à universidade para se qualificar, foi na escola técnica, chega no mercado de trabalho, ele é marginalizado por quê? A hora que se pergunta, experiência que você tem? Não tem. Então, não teve chance. A taxa de desemprego do jovem é preocupante. No primeiro bloco, o senhor citou que ponto de partida do desenvolvimento é um inconformismo. Exato. Essa crise está gerando inconformismo ou está gerando desesperança e migração dos jovens para o exterior, professor? Quanto mais ela se prolonga, mais há desalento, mais há desesperança. Desesperança. Aí as pessoas realmente jogam a toalha. Sim. Passam a acreditar menos no país. E o problema mais grave é a concentração de riqueza. O Thomas Piketty, que você conhece bem, escreveu um livro sobre a concentração de renda nos 2 últimos séculos no mundo. No mundo, é. Quando ele examinou o caso brasileiro, ele falou, infelizmente, as estatísticas do Brasil são da pesquisa de amostra por domicílio. Sim. Só capta bem o trabalho. E eu não posso fazer a mesma análise que fiz para os Estados Unidos, Japão, Itália, etc. Nesse caso, o que aconteceu? A Receita Federal acabou liberando as estatísticas do imposto de renda. Ah, para ele? Não, para nós. Todo mundo? Para o IPEA. Para o IPEA. E para nós todos. Sim. Aí saiu o resultado de 2008 e 2014. O Brasil é o país de maior concentração de renda e de riqueza financeira e não financeira entre todos os países que ele pesquisou, Sim. que inclui países desenvolvidos e emergentes. Sim. Então, o que acontece com a atual política que está sendo adotada pelo governo? A política que está sendo adotada é o modelo de austeridade fiscal expansionista. Trocando em miúdos, se você, a linguagem do governo, equilibrar as finanças do governo, fizer a reforma da Previdência, vai haver um ambiente de confiança, as pessoas vão consumir mais, investir mais, e a economia absorve a capacidade ociosa que tem, que no caso é a indústria automobilística, 60%. Sim. Então, nesse caso, esse modelo, no nosso caso, não vai funcionar. Não vai funcionar. Não vai funcionar, porque você resgata a confiança do trabalhador na hora que você gera emprego. Claro. Você resgata a confiança do empresário na hora que você gera demanda. Não é soprando um barco à deriva, soprando as velas, que você vai tirá-lo de afundar. Bom, então é o seguinte, só para terminar, eu diria o seguinte, que nós somos um novo modelo de
crescimento. Quem fez isso? Quem pegou o país em crise e fez uma transformação? Juscelino Kubitschek. Sim. Em 53, 54, o país estava numa crise que, para a época, era tão grave quanto hoje. Depois, Roberto Campos e Bulhões, que também pegaram o país com a inflação alta, desemprego, etc. Nós estamos precisando de fazer uma grande transformação. E essa grande transformação implica, num plano decenal de desenvolvimento, reformas microeconômicas e macroeconômicas e estabilidade monetária. Perfeito. Professor, nós estamos no finalzinho do programa, gostaria de estender mais essa entrevista, muito interessante e muito informativo. O Brasil é maior do que suas crises, professor? Sem dúvida. Eu acredito o seguinte, que nós temos condições de ter uma taxa de crescimento, uma melhor desigualdade, uma sustentabilidade ambiental, se houver, na eleição de 2018, algum partido, algum grupo, alguma liderança que organize um programa que possa sensibilizar o coração e as almas dos brasileiros. Mas quem está pensando estrategicamente o futuro do país, professor? A sociedade civil. A sociedade civil. Vários grupos da sociedade civil. Os políticos estão tentando sobreviver. E nós temos grupos da sociedade civil, empresários, acadêmicos, professores, núcleos de movimento social que estão pensando no Brasil. Temos que transformar desesperança em inconformismo e começar a reagir. Todo processo de mudança tem 4 etapas. Primeiro, tem que haver inconformismo. Segundo, um diagnóstico participativo. Terceiro, um plano de ação. E quarto, a arte política de implementação. Perfeito. Professor, queria agradecer muito sua presença, cumprimentar na pessoa todos os professores, alunos, funcionários do CEDEPLAR que deram essa contribuição efetiva ao desenvolvimento de Minas Gerais e do Brasil. E a você, telespectador, que sempre nos acompanha e nos prestigia, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.